cidade jovem, com ruas arborizadas, parques, monumentos no estilo Art Deco e traços europeus, prédios modernos e estilosos e gente de todos os cantos. Eu estou falando de Goiânia, capital do estado de Goiás, construída no coração do Brasil. A história de Goiás teve início no século XVIII, ainda no Brasil colônia, junto com o surgimento do novo estado no período da extração das minas de ouro. Surge também a ideia da criação de uma nova capital, com o argumento de que Vila Boa apresentava como principal inconveniente a topografia. A antiga capital era cercada por uma cadeia de montanhas, impossibilitando a expansão e dificultando o acesso. Então foi sugerido a Portugal a construção de uma nova sede administrativa para Goiás. Os portugueses rejeitaram a ideia, devido ao alto custo do projeto. Goiás não tinha jeito mais de progredir. E lá era muita montanha, inclusive as casas eram tudo emendado uma na outra, não tinha sol, não tinha arejamento nas casas, sabe? Naquele tempo, Cuiabá tinha população 3 vezes mais que Goiás. Era uma vergonha para Goiás, um lugar igual a Mato Grosso, que é muito mais atrasado que Goiás, a população é 3 vezes mais. Mas como que ia aumentar lá, cheio de serra para todo lado? Ia furar buraco lá para o cisterna e tal, não tinha poço, era só pedra lá embaixo, né? A Revolução de 1930, tendo Getúlio Vargas como presidente do Brasil, desenha um novo cenário nacional em Goiás. Da disputa política surge o nome do homem que ia realizar o sonho da transferência da capital do estado de Goiás, o médico e político Pedro Ludovico Teixeira. Em 30, o que aconteceu foi isso. O grupo caiadista não aceitava a mudança da capital porque era de lá que eles controlavam o estado. Uma aliança com o Porto Nacional e com Morrinhos aqui embaixo. E o grupo novo, o grupo do Ludovico, vinha do Sudoeste, as regiões novas, ligadas a Minas, a São Paulo, modernizantes. E querendo fazer reformas no sistema oligárquico. Isso tem muito a ver com a Revolução de 30. Então, as disputas, isso deu tiro, fechamento da Assembleia, todo tipo de disputa que você possa perceber. Quer dizer, chegou um momento em que o Pedro Ludovico fechou a Assembleia, prendeu deputados para impedir que eles votassem. Contra a transferência da capital, teve tiro, teve grupos armados invadindo a cidade, isso tudo para conseguir aprovar a lei que permitiria a mudança da capital. Em 24 de outubro de 1933, foi lançada a pedra fundamental que começaria tudo. Planejada para nascer e crescer no município de Campinas, pequena cidade do Vale do Rio Meia Ponte. A nova capital de Goiás iria representar o crescimento econômico e o desenvolvimento, incentivando a ocupação do centro-oeste brasileiro. Pedro Ludovico mostrou 2 regiões que seriam próprias para a instalação da nova capital, que seria a região de Silvânia, antiga Bonfim, e a região de Campinas. Na região de Silvânia, o ideal lá seria a topografia, o clima, que era também favorável, a via férrea que passava pela região e a bacia hidrográfica da região que supriria as necessidades da capital. Porém, a região selecionada foi Campinas devido a uma expansão urbana mais desenvolvida, a população era maior
Tinha também a via férrea, mas era só próxima, não chegava até aqui, que isso seria um contra, mas não foi levado em consideração porque poderia estender a via férrea até a capital. A bacia hidrográfica, que era favorável também, que a gente tem o córrego dos Buritis, o Capimpuba e o Meia Ponte, que passava aqui bem próximo, além do Botafogo, de ser mais central dentro da malha do estado, para trazer uma capital, para ela ficar mais centralizada, visto que eles estavam trazendo realmente Vila Boa devido a esse deslocamento, a essa distância. Então, devido a isso, eles realmente escolheram a cidade de Campinas, a região de Campinas. Os responsáveis pelo projeto foram o arquiteto Atílio Correia Lima e o urbanista Armando Godoy. O projeto, programado para comportar uma população de 50 mil habitantes, para a época, era um número ousado. A população da antiga capital não chegava a 10 mil habitantes. Mas o que mais me impressiona no projeto Atílio, do ponto de vista positivo, e que ninguém faz menção, é que ele já naquela época, ele já protegia os recursos hídricos. Ele já era ecológico o projeto. Ele já era, vamos dizer, já tinha os princípios da sustentabilidade, né? O córrego Botafogo, o córrego dos Buritis, ele fazia menção à proteção dessa bacia, principalmente para as questões de parques, principalmente para manter as árvores das matas de galerias e para também, no caso do Anicuns, para abastecimento de água da cidade. Então, para mim, né, além do desenho muito bonito que hoje marca essa presença do urbanismo brasileiro, tem esse caráter, né, de proteção dos fundos de vale, que essa é uma coisa muito interessante. Goiânia possui hoje quase 1,5 milhão de habitantes e desde então é a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por Brasília. Situada no Plano Central, é um importante polo econômico da região, sendo considerada um centro estratégico para as áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. De acordo com o IBGE, a região metropolitana de Goiânia possui mais de 2 milhões de habitantes. A menina dos olhos de Pedro Ludovico Teixeira está completando 83 anos e ainda é hoje uma das mais jovens capitais brasileiras. A casa onde viveu Pedro Ludovico Teixeira e sua família até sua morte em 16 de agosto de 1979, hoje é um museu com um acervo vasto. Goiânia é uma cidade planejada, né? Então, assim, a partir desse planejamento, os arquitetos, né, junto com equipe de geógrafos e tudo, planejou-se para 50 mil. Mas eu acho que até Pedro Ludovico, se estivesse por aqui, ficaria surpreso de ver o quanto a cidade cresceu e desenvolveu, assim, num período curto de tempo, né? Você vê 80 e poucos anos e Goiânia já se transformou em um grande polo, um grande centro urbano, né? O neto de Pedro Ludovico Teixeira conta como foi viver ao lado do idealizador de Goiânia. É um motivo de muito orgulho de eu morar aqui com ele. Eu morei aqui 8 anos com ele, até o dia da morte dele. E ele aprendeu a mexer com política, foi com a minha avó. Ele não sabia nada de política. Então, minha avó é de família política, né? E ela, então... ela ensinou ele política. Ele foi um dos maiores políticos, aliás, o maior político que Goiás já teve até hoje.